Bom dia nessa sexta-feira, porque sexta-feira é dia de podcast Dislexia com Café. Então, eu vou me apresentar, Carol. Vai. Então, eu sou a Mônica, eu sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, mas agora eu voltei para a faculdade, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora dos Sábios Disléxicos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Vamos voltar aqui para o nosso tema, que é um tema que toca bastante o coração, e o meu, Carol, assim, me toca bastante esse tema, né? Que é o seu filho evita a leitura, ele evita a escrita, ele evita as provas, ele chora, se irrita, trava na hora de fazer as tarefas. Isso me lembra muito a minha infância, Carol. Sim. Não, e lembrando que esse foi um tema muito legal, porque a gente tem um grupo, né? E esse grupo do evento, que vai ter agora dia 13, dia 15, dia 17 de abril, sobre dislexia e as adaptações escolares. Inclusive, se você ainda não fez a sua inscrição, faça. É só entrar no grupo do WhatsApp e responder a pesquisa. A gente colocou uma enquete essa semana lá. E essa foi uma das perguntas mais respondidas pelas mães e professoras, que é o filho, o aluno chora no momento de fazer a lição, ele rejeita essa lição. Então, por isso que a gente trouxe isso aqui, porque justamente é um tema que todos, né, não somente os pais, mas os professores também, querem saber, querem aprender, querem ajudar esse aluno no momento da lição de casa, da prova, né? E como a Mônica é disléxica, e eu também, a gente já passou por isso, e a gente sabe o sofrimento que é não ter esse apoio e não saber por onde iniciar, né? Não saber por onde começar. Então, a gente trouxe justamente porque é um tema muito importante. E se isso acontece aí na tua casa, se isso acontece na tua escola, eu já quero começar dizendo uma coisa muito importante. Isso não deve ser interpretado automaticamente como preguiça, desinteresse ou falta de esforço. Em muitos casos, esse comportamento ele pode ser uma resposta emocional real diante da dificuldade persistente de aprendizagem. Especialmente quando a leitura e a escrita se transforma e se torna fonte de sofrimento. A gente trouxe alguns estudos, inclusive quem estiver interessado, quem for a mãe, a professora, que quer se aprofundar mais, os estudos científicos eu vou deixar no final da live, lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, existem estudos recentes que a gente vai trazer na live, no podcast hoje, que mostram que crianças com dislexia ou dificuldade de leitura têm um risco aumentado de ansiedade, queda de autoestima, estresse escolar e comportamento de evitação. Nossa, Carol, isso é muito sério, né? Porque às vezes o adulto, ele olha só para o comportamento daquela criança, né? De ver a criança chorando, a criança naquela irritação, enxerga só a fuga da tarefa. Mas ele percebe que por trás desse comportamento ele pode estar com muito medo de errar, uma vergonha muito grande, uma exaustão mental, aquela sensação de incapacidade, né? E tem estudos qualitativos com crianças e mães que descrevem justamente isso, aquela resistência ao dever de casa, um estresse escolar muito forte, né? A recusa à escola, como respostas emocionais de lutas do dia a dia da criança ali naquele ambiente acadêmico, né? É verdade, Mônica. E a gente pode iniciar agora com uma cena muito comum, tá? Eu vou falar a cena e você vai imaginando aí, você mãe, você professora, você profissional, inclusive já escreve aqui pra gente no chat, número 1, coloca número 1, se você é mãe de um aluno que tem dislexia ou dificuldade na leitura e ainda você está aí na procura do diagnóstico, né? Passando por vários profissionais para ver se realmente é dislexia ou TDAH ou qualquer outro transtorno. Coloca número 2 no chat se você é professor e na tua sala de aula
tem alunos que têm dislexia, que têm dificuldade na leitura, alunos que vocês já perceberam alguns sinais, tá? Ou número 3, se você é um professor, se você é um profissional da área, você acabou de se formar ou você já é formado e tem alunos com dislexia, com transtorno de aprendizagem, você está fazendo a intervenção, mas você tem algumas dúvidas e gostaria de ter mais conhecimento, saber mais sobre os casos específicos dos transtornos de aprendizagem. Então, 1, se é mãe, 2, se é professor e 3, se é um profissional. Porque assim a gente, tanto eu quanto a Mônica, a gente pode direcionar melhor aqui o nosso podcast. Então, vamos lá. Imaginem aí a cena. A mãe chama o filho e fala, agora é hora de tarefa, agora é hora de fazer a lição. E a criança muda na hora. Ela fica nervosa, ela enrola, ela vai no banheiro, ela pede água, ela diz que está com sono, começa a chorar, se irrita e simplesmente trava. E essa cena que a Carol descreveu, o que muita gente interpretaria como birra. Mas, gente, nem sempre é birra. Às vezes a criança, ela associou a tarefa ao fracasso. E aí na cabecinha dela vem assim, ó, aí eu não vou conseguir não. Aí eu vou errar de novo. Ou, ai, vão brigar comigo. Ou então assim, ai, vai demorar demais isso. Ou, o que eu acho bem, assim, triste e pesado, vai ser muito humilhante para mim. Isso é muito pesado para a criança. Sim, nossa, exatamente isso. Isso faz muito sentido do ponto de vista científico, porque na literatura mostra que a criança com dificuldade de leitura, elas podem desenvolver ansiedade específica relacionada à leitura, né? Além de ansiedade geral, ansiedade de prova. E um estudo com estudantes do ensino fundamental com dificuldade de leitura, e a leitura ela fica ansiosa, a leitura ela fica com uma lentidão, uma ansiedade generalizada. E essa ansiedade em provas, em testes, né? Imagina no Enem ou num vestibular, né? Aparecem de forma assim super fortes. E é sempre relacionado a essa dificuldade, né? Na leitura, que alguns casos você já sabe que é dislexia, outros casos a gente ainda não sabe porque você está aí na procura, né, do ou profissional certo, ou vocês estão investigando. É verdade. Então a gente pode concluir que não é só, eu não gosto de estudar, mas pode ter um sistema, um alerta emocional que está ativado aqui na cabeça da criança, né, Carol? Sim, sim. E quando isso acontece repetidas vezes, a criança ela começa a evitar aquilo que faz ela sofrer, né? E isso é normal. Você pensa, até mesmo você que é adulto, uma pessoa que te fez sofrer. Você quer ter relacionamento com ela? Você quer bater um papo com essa pessoa todos os dias? Você quer ir lá cumprimentar pessoas todos os dias? Não, porque aquela pessoa te fez sofrer. Então, sim, a leitura, a escrita, faz sofrer esse aluno se ele não tem o diagnóstico, se ele não sabe como usar as adaptações e se ninguém nunca deixou ele, imagina, deixou ele usar uma calculadora, né? Eu estava conversando ontem com uma escola e eu estava explicando o porquê o uso da calculadora para quem tem dislexia e para quem tem descalculia. Porque aí a coordenadora pedagógica me falou, a calculadora é só para quem tem descalculia. Aí eu falei, não, a gente vai trabalhar com a calculadora para quem tem dislexia e descalculia. Por quê? Porque esse aluno tem um déficit da memória. Ele não vai lembrar da tabuada. Ele não vai lembrar automaticamente, rapidamente, de todos os cálculos, de toda a tabuada. Ele vai precisar desse suporte, que é um instrumento compensatório. O que vai compensar a dificuldade dele, o transtorno dele? Nesse caso, a calculadora. Então, oferecer essas adaptações, esse sofrimento sai. A evitação passa a ser uma estratégia de autoproteção desse aluno.
Um estudo de 2024 sobre o funcionamento psicológico das crianças com dislexia descreveu o comportamento de evitação de tarefas, como ignorar dever de casa, trabalhos de casa, estudos para a prova, e evitar situações ligadas à leitura. Então, se o seu filho foge da leitura, ele foge da escrita, ele foge da prova, a pergunta não é o por que ele não quer. A pergunta deveria ser: o que está tornando essa experiência para ele tão dolorosa? Sim. E o que a gente pode trazer da ciência, desses estudos que nós pesquisamos, sobre o choro, a irritação e esse travamento na frente de leitura de estudos? Nós vamos agora aprofundar isso, porque a criança que chora diante de tarefas não está necessariamente fazendo um drama. Muitas vezes ela está sinalizando essa sobrecarga emocional. E essa sobrecarga, ela pode vir de vários lugares, né, Carol? Ela pode vir de uma dificuldade de decodificação das palavras, ela pode vir de uma lentidão de leitura, daquele esforço excessivo, né, para escrever, dificuldade ortográfica, a memória de trabalho sobrecarregada, o medo da avaliação e a comparação com os colegas também. Nossa, essa é a pior. Essa é a pior. Irmãos, né? Irmãos, exato. E na escrita, isso também acontece muito. Crianças com dislexia frequentemente apresentam, além da leitura, dificuldades importantes de escrita, especialmente em ortografia, transcrição e produção textual. Aí você para e pensa: por isso que meu filho não consegue escrever direito uma redação? Por isso que o meu filho não consegue copiar da lousa? A professora pensa, por isso que aquele menino que eu deixei de castigo lá no recreio, copiando todo o quadro, é essa lentidão, é essa dificuldade que traz a dislexia? Isso aumenta o esforço cognitivo e pode transformar uma tarefa simples para outras crianças em uma tarefa extremamente pesada para elas. É verdade. E você imagina uma criança que escuta uma explicação. Aí ela escuta a explicação. Aí ela precisa lembrar do que ela escutou. Ela precisa organizar. Ela precisa gravar. Ela precisa revisar e ela precisa copiar. Mas tudo isso ao mesmo tempo. Então é claro que ela vai chegar numa hora que o corpo dela vai responder com irritação, vai responder com cansaço, vai responder com bloqueio, né? Sim, absolutamente. Lembrando que o disléxico, ele tem essa pequena lentidão, porque não é automático para ele a leitura e a escrita. Então, ele vai precisar necessariamente desse tempo a mais. E se o professor não sabe disso, um exemplo, se a gente der uma prova oral, né? Tudo bem, a criança disléxica, desortográfica ou desgráfica, tá bom, não consegue escrever direito, escreve tudo errado, então vamos fazer prova oral. Tá bom, ok. Só que se você não der o tempo para ele pensar na pergunta que você está fazendo, se você quiser a pergunta rápida e super bem elaborada, linear, você está errando também. Você tem que esperar, você tem que dar o tempo da resposta, você tem que dar o tempo que ele organize. Mesmo se ele não organizar essa resposta, ele vai te dar uma resposta parecida com aquilo que você estava pensando. E aí você organiza, você fala, isso que você quis dizer? É aquilo. Porque essa organização, né, como a redação, ele não consegue colocar início, meio e fim. Ele vai colocar uma coisa meio bagunçada, assim, que vai começar no final, do meio, depois o início lá embaixo. Então, o professor vai dando esses inputs, né, vai dando essas informações através da resposta do aluno. Dar o tempo para ele pensar é fundamental. E há dados mostrando que crianças com transtornos específicos de aprendizagem apresentam mais sintomas de ansiedade do que os seus pares sem o transtorno. E isso aparece em estudos clínicos, revisões e pesquisas sobre dislexia de forma geral, incluindo dificuldades de leitura. E, Carol, eu acho que é muito importante dizer para as famílias, também para os professores, né, que a criança, ela não escolhe travar.
Ela não fala, eu quero travar, eu quero parar. Não, esse travamento, muitas vezes, é um ponto que a mente chegou numa exaustão tão forte que trava, mas não é uma escolha da criança. Sim, sim, é isso mesmo. E quando o adulto insiste só com bronca, comparação ou pressão, o que pode acontecer? A tarefa deixa de ser apenas difícil e passa a ser também emocionalmente ameaçadora. É verdade. E vamos falar, Carol, da dificuldade da dislexia, mas não é, todo sinal deve ter, né? Deve ter atenção. Mas, ai, desculpa, Carol, eu acho que eu me enrolei. Não vai, tá certo. Você está falando sobre a parte dos Me sinais, perdi, a cara, me parte mais perdi. importante. Eu acho que a gente deve botar um ponto de equilíbrio aqui na conversa, e nem toda criança que chora, ela é uma criança disléxica, ela tem dislexia, correto? Sim, sim, é um ponto muito importante esse. Porque às vezes essa criança não é dislexia, às vezes essa criança tem algum outro tipo de transtorno, né? E você está evitando, ou não está querendo levar ao profissional certo, né? Ou pode ser também que você não tenha condições de levar, mas é importante essa investigação, porque o choro está significando alguma coisa. Lembra do seu Sim. filho quando era bebê? Ele não falava, ele só chorava. O choro, o que, que poderia ser? Fome, né? Fralda suja, Uhum. ou Sim, irritado com alguma coisa, ou alguma dor. Então, sim, quando é uma criança do início de alfabetização, ou até mesmo uma criança do Fundamental 1, que não sabe ainda como se expressar totalmente, ela sabe que tem alguma coisa estranha, mas não sabe o que, que é, o choro é uma demonstração, é um ponto, sim, importante, Mônica, você falou bem. E isso precisa ficar muito claro para os pais, para os professores. Às vezes um aluno chora na sala de aula, ele fica irritado e ele pede para ir no banheiro 100.000 vezes. E existem vários motivos. Pode ser uma dificuldade pedagógica, uma ansiedade, pode ser um TDAH, uma sobrecarga escolar, problemas emocionais, um método inadequado, cansaço, experiências de fracasso acumuladas. Mas quando esses sinais aparecem de forma persistente, especialmente junto com a dificuldade de leitura, escrita e ortografia, ou lentidão nessa leitura, né? O sofrimento diante de provas, isso merece uma investigação muito cuidadosa. A gente pode trazer aqui algumas fontes oficiais do NICHD que apontam que a dislexia ela desenvolve dificuldade com leitura de palavras, reconhecimento de palavras. Opa, fechei aqui a minha leitura de palavras, reconhecimento de palavras, relação letra, som e ortografia e os materiais da IDA, da Associação Internacional de Dislexia, que também eu deixei lá no nosso grupo do WhatsApp, o grupo exclusivo para o nosso curso, que vai começar segunda-feira, o curso online gratuito. Se você ainda não participa do nosso grupo no WhatsApp, entre lá, o link está aqui na minha bio. Eu vou hoje colocar de novo esse material aqui, é o material da IDA, é fantástico. Eles também citam a evitação de leitura e escrita como sinal de alerta que podem acompanhar esse perfil. então, a gente não pode diagnosticar pela internet com qualquer informação. Mas também a gente não pode ignorar os sinais da criança, né, Carol? Perfeito, é exatamente isso. Então, o que a família não pode fazer é esperar anos, né? Ouvindo, ele vai amadurecer, ela é preguiçosa, é falta de treino, né? É só se esforçar mais, ou até mesmo a família aceitar da escola a criança que leva para casa um caderno de caligrafia, achando que fazendo aquele caderno de caligrafia com a letra cursiva, ela vai aprender a fazer letra cursiva. E não é esse o caminho. E enquanto as famílias estão esperando, né, esse tempo, entre aspas, a autoestima da criança, ela está sendo machucada muito. Sim. E a leitura e a literatura, ela mostra justamente isso. Os estudos que a gente vai encaminhar para vocês lá dentro do grupo, ela fala que crianças com dislexia
podem desenvolver esse autoconceito mais negativo, mais sentimentos de inadequação e maior vulnerabilidade emocional, especialmente quando suas experiências escolares são marcadas por fracasso e incompreensão da parte de pais ou professores. Nossa, é muito verdade isso. Vamos falar de prova, Carol. Vamos lá. Por que tem criança que faz tarefa, ok, mas aí entra em pânico na avaliação? Essa é uma das perguntas que foram uma das mais votadas lá. E sim, isso é muito comum. A prova junta vários elementos que podem ser gatilhos. Tempo, pressão, comparação, exigência de memória, leitura rápida, escrita sob demanda e medo de errar. Mônica, inclusive dentro do aluno disléxico, aluno vencedor, que é o método ADAV, que é um curso que eu tenho para mães e professoras e profissionais também, a gente tem um módulo, a gente chama de método de estudo para alunos com dislexia. É um método cientificamente comprovado e lá tem uma parte, a parte final do método de estudo, a gente fala medo das provas, como superar o medo das provas. E um dos pontos é esse, é mostrar para ele que ele estudando antes, 2 semanas antes da prova, com o método certo, que o cérebro dele aprende, ele chega na prova sem medo. Porque ele sabe, ele tem autoconfiança, ele vai ter a memória dele visiva, né? Porque a gente faz todo um plano e essa memória visiva vai ajudá-lo a lembrar através do visual e não lembrando através da memória. Porque a gente sabe que a memória é de curto prazo. Essa memória tem um déficit, né? Então, ele não vai colocar a sobrecarga dele na memória e sim na memória visual dele. Nossa, Carol, dá até arrepio quando você fala, porque a gente, como adulta, a gente pode verbalizar isso, né? Quando a gente muda isso, nossa, a gente vai tranquilo para a prova, e aí vem o resultado e o resultado motiva. Nossa, eu acho isso maravilhoso, fico com o coração alegre de mães estarem procurando isso para os seus filhos, né? Sim, E sim. tem criança, Carol, que sabe tudo oralmente. Mas aí, quando chega no papel, que você até falou, né? Chega no papel, esqueceu tudo. Sim, aí trava. Mas isso, Mônica, isso acontece porque a prova tradicional, ela pode medir muitas barreiras ao mesmo tempo e não apenas o conteúdo aprendido. Existem algumas pesquisas recentes sobre a ansiedade em estudantes com dificuldade de leitura. E essas pesquisas, elas mostram a relação entre leitura, ansiedade e ansiedade de testes, de provas, né? Sim, é verdade. E quando a criança chora antes da prova, reclama de dor de barriga, diz que não quer ir para a escola, ou, ai, me dá branco. Esse era o meu. Eu sempre falava que me dava branco. Eu passei uma infância inteira falando, mas me dá branco. Isso não pode ser reduzido a uma frescura, né, Carol? Sim, isso é um sinal de que aquela situação está sendo vivida com sofrimento real. E dependendo dos casos, né, dependendo de cada caso, a avaliação ela precisa ser adaptada para mostrar melhor o conhecimento do aluno e não apenas assim a sua velocidade de leitura ou escrita manual. E eu queria até dar um depoimento aqui, porque o meu filho, quando ele estava no 7º ano, a gente tinha descobrido a dislexia, ele estava no 2º ano do Fundamental 1, e aí no 3º ano ele foi diagnosticado, no final do 3º ano. Mas a professora do 2º ano já tinha percebido e pediu para a gente ir procurar um profissional. E aí ele falava isso, ele falava, além de sair para ir no banheiro 50 mil vezes durante a aula, e a professora me falava, perguntava, ele tem um problema urinário? Ele tem algum problema na bexiga? E eu falava, não, né? Uma outra coisa é ele chorava, ele não queria ir para a escola. E eu não entendi o porquê, eu não sabia o porquê na época, né? Então, assim, se você já vê esses sinais, se você está vendo essa live, ou você tem uma amiga
que a amiga falou isso, falou assim, olha, meu filho tá chorando, não quer ir para a escola. É um sinal, é um alerta. Vai atrás de um profissional. E um ponto muito importante, Carol, às vezes o aluno ele sabe o conteúdo, mas aí o formato da prova impede que ele demonstre aquele conhecimento dele. Eu sofria muito com isso, muito, porque eu sentia que eu sabia o conteúdo, mas eu não conseguia passar para o papel. Ai, Mônica, É, é uma tragédia isso. é uma E tragédia, gente. eu queria trazer agora algo muito humano. Muitas crianças não conseguem verbalizar, né? Um exemplo aqui, ela não consegue falar, mãe ou professora, eu tenho medo de falhar, eu me sinto burra, eu fico envergonhada ao momento de ler, eu me sinto diferente. Tem muitas crianças que não conseguem, como tem crianças que conseguem falar isso. É verdade. E as que não conseguem, elas demonstram muito no comportamento. Por isso, a gente deve ter atenção nesse comportamento das crianças. Perfeito. E a gente pode trazer aqui nesse podcast estudos qualitativos com crianças com dislexia e suas mães, porque esse tipo de estudo aparece relatos de preocupações, estresse relacionado à escola, relacionado ao estudo, relacionado à confusão no momento de estudar, vergonha, cansaço, sensação de estar sobrecarregado. E às vezes até a própria criança ou a mãe não entende, não sabe disso. E quando o adulto ele não consegue entender tudo isso, a criança ainda continua ouvindo aquelas frases. O seu irmão consegue, você não. Você não presta atenção. Você não quer nada com nada, gente. Essa eu tenho. Me dá até um frio no coração. Você é inteligente, então está fazendo corpo mole. Nossa, é tão marcado, né? Porque você depois É, conversando com adultos, eu e a Mônica, a gente tem um curso só para adultos disléxicos e TDAH. A gente conversa com os adultos e a gente vê que essas frases acompanham eles. Por mais que sejam pessoas bem-sucedidas, se formaram ou que voltaram a estudar agora através do nosso método para adultos, mas você vê que esse fator psicológico acompanha muito esses adultos, né? E assim, é de evitar, né? A gente está fazendo esse podcast justamente para que você veja que você pode evitar, o adulto pode se segurar. Um exemplo clássico que eu dou para as minhas alunas é escreve, coloca na geladeira um papel com frases incentivadoras, frases que vão ajudar o seu filho e não botar ele para baixo. Você já deve ter ouvido ou você já deve ter falado, você é inteligente, então não tem desculpa, porque ela obriga a criança a sobrecarregar as suas dores e, ao mesmo tempo, a dificuldade e a culpa. E como é que uma criança vai levar dores, dificuldades, culpa, ansiedade, sendo que ela é só uma criança? Ela não sabe como manejar essa bagagem pesada. exatamente. Não tem como manejar essa bagagem inteira. É como se estivesse aqui, ó, no nosso ombro. Isso pesa muito. E não pesa só para a criança, pesa para a família. A família também sofre com toda essa situação. Sim. E assim, é maravilhoso quando a gente vê pais, mães, professores buscando informação, se formando, querendo participar de eventos, de cursos, de palestras, porque é só aí que a gente abre a nossa mente, a gente vê estudos e pesquisas que falam de crianças com dislexia que tem no mundo inteiro e que às vezes tem os mesmos sinais, os mesmos sentimentos, os mesmos estresses, né? O estresse crônico de preocupação, aquela sensação de isolamento. E a gente vê que estudos mostram pra gente que a gente não está sozinho, que outros lugares no mundo também acontecem essa sensação de incompreensão, até mesmo família e escola. A mãe chega e fala para a coordenadora pedagógica, olha, na verdade, não é desleixo, não é preguiça do meu filho, é que ele realmente não consegue acompanhar, né? E a escola, às vezes, por sua vez, não tem essa informação e fala aí, ó, uma outra mãe que está acobertando o filho.
uma outra mãe que está passando panos quentes. E se a escola se informa, ela vê que não é isso. Ela vê que é um transtorno que vai muito além do fato de escrever e ler. A gente está falando de um fato emocional aqui, psicológico. É verdade. E, Carol, a gente pode ajudar quem está nos ouvindo agora, né? Observar melhor esses sinais. Então, você pode falar para a gente sinais que merecem sim, mais atenção, Carol, nas crianças. Para todo mundo. Prestem atenção, anote aí, ó. Vou falar, vamos lá. Alguns sinais importantes, então. Evitar a leitura em voz alta. Evitar escrever textos. Reclamar muito antes de provas. Chorar ou se irritar perto da hora da tarefa. Demorar excessivamente para copiar ou escrever e errar palavras já estudadas. E essas palavras, repetidamente, um exemplo aqui, ele erra sempre a mesma palavra. Ó, eu sou adulta e eu sou disléxica e eu falo italiano porque eu estou na Itália. E às vezes eu escrevo para o meu marido e o verbo ter no italiano é io ho. Eu tenho, né? Io ho. E eu pontualmente escrevo errado essa palavra ter, né? Porque aí o verbo muda. Você fala, você tem, né? Tu hai. O ai, às vezes, eu escrevo sem o H, porque é H e A. E às vezes eu estou escrevendo rápido, escrevo sem o H. E aí ele fala, você errou de novo. O ter é com H. Você H. Aí eu falo, ai, meu Deus. Aí eu falo, Carlos, relaxa, amor meu. Eu tenho dislexia, já tô velha. E eu escrevo assim mesmo. Se for escrever algum documento para alguém, né, uma coisa, se não é para o meu marido, aí eu boto na revisão, que eu sempre faço isso, né, reviso, jogo no chat GPT, ele revisa para mim, depois eu posto a mensagem. Mas se é para você, você já sabe. Então, assim, às vezes o seu filho, olha aí o sinal, errou repetidamente a mesma palavra, e você tá lá, você errou de novo essa palavra. Parecer ele sabe oralmente a palavra, mas não consegue demonstrar isso no papel. Palavra, textos, redação. Apresentar forte frustração, vergonha ou bloqueio diante de atividades de leitura e escrita. Esses sinais, prestem atenção, especialmente quando persistentes, se alinham ao que materiais oficiais e estudos escrevem sobre dificuldades de leitura e escrita e sofrimento associado. Mas tem um outro detalhe, Carol. As crianças, elas podem mascarar esses sinais, né? Elas podem mascarar falando assim, aí eu odeio livros, aí eu não gosto de escola, eu acho tudo chato. Mas às vezes isso é só uma defesa da criança, né? Para aquele sofrimento que ela tem no ambiente escolar. Concorda? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A rejeição pode ser uma capa para esconder a dor de não conseguir acompanhar. É verdade. E eu sei bem que eu fazia isso. Agora, vamos para a parte prática, Carol, porque a gente adora uma parte prática, né? Sim. Vamos, a gente gosta da parte prática que você pode colocar hoje mesmo em prática. Então, vamos lá, Carol. O que os adultos precisam evitar a partir de hoje? Ok. Então, primeiro, evitar interpretar tudo como preguiça. Primeiro ponto, tá? Um exemplo aqui, mesmo se seu filho estiver estudando deitado, deixa. Porque às vezes o modo deitado dele é o modo que ele está captando melhor. Um exemplo aqui, esses dias meu filho, que tem 17 anos, fez 17 anos semana passada, ele tem dislexia, descalculia e ortografia. Eu fui lá no quarto dele, ele estava deitado. Ele estava vendo o vídeo do conteúdo que ele tinha que estudar, que era de latim. E ele tinha colocado, sabe aonde, Mônica? Aonde? No notebook LM. Eu sabia, eu falei, eu não vou falar porque vai. Sabia! Ai, maravilhoso. Ele fez um vídeo para ele do conteúdo e ele estava vendo o vídeo deitadão, né? Aí, Ai, se eu
Imagina se eu fosse uma mãe que não conhecesse esse tipo de adaptação, que não soubesse como trabalhar, né, com meu filho que tem dislexia. O que eu ia falar? Primeira coisa, o que você acha, Mônica? Senta na cadeira agora e pega o livro, o caderno e o lápis, não é? Muito bem. Levanta dessa cama, seu preguiçoso! E vai já sentar naquela cadeira. Sim, sim. Então, assim, quando você tem o conteúdo, ele estava com um instrumento compensatório ali, ele estava com uma ferramenta que tinha transformado o conteúdo em um vídeo. E ele estava vendo o vídeo. Sim. Depois que ele viu o vídeo, ele foi lá e foi estudar. Mas não é o estudo, como a Mônica falou, livro, papel e caneta. Ele foi fazer o mapa dele, depois ele foi fazer o flashcard dele. Agora eles estão usando flashcard quase todos os dias. Ai, gente, que orgulho. Um barato, um barato. E assim, o mais legal é quando eles falam, ai, mamãe, deu certo, aquilo que você me falou, aquela nova ferramenta, funcionou, passei para o meu amigo da escola. Ai, eu me sinto tão realizada. Ai, gente, é verdade. Com certeza, Carol. Nossa, muito orgulho, gente. Porque toda essa parte errada, né? Essa parte que a gente não deve fazer, pode piorar a associação negativa com a aprendizagem. Então, a criança vai associar, o aprender é ruim. E Sim, aí, isso aqui, aí, gente, é complicado. sim, sim. Deixa eu dar o segundo e o terceiro aqui, ó. O segundo passo é, Desculpa. não imagina, é não comparar com irmãos ou colegas. Não fazer essa comparação, porque cada um é cada um. E não Sim. comparar um disléxico com o outro. Um exemplo, aqui em casa eu tenho 2 disléxicos. Nós somos em 3, né, na verdade, disléxicos. Mas o André tem dislexia leve, tem dislexia média. Marcelo tem dislexia leve. Marcelo vai muito bem nas matérias clássicas, que é Uhum. italiano, que seria um português, que é o latim, que é história, história da arte, tudo aquilo que é para ler, interpretar, ele vai muito bem. Só que o momento de falar oralmente é tudo bagunçado. Mas ele vai muito bem. Da parte científica, que é matemática, física, ele vai um pouquinho menos. Ao contrário do André. André, tudo aquilo que é física, matemática, biologia, ele vai que nem um trem. Ele acabou de entrar aqui dizendo que tirou 8 em física. Aí eu fiz assim para ele, ó, porque eu tô no Ah, podcast. Eu fiz... Então, assim, ele vai não, muito bem. Só que ele vai menos forte do que o Marcello na parte de humanas, que seria o italiano, inglês, história, né, geografia. Então, não compare um irmão com outro, não compare um colega com outro, mesmo que os dois tenham dislexia. Cada um é cada um, né? Não existe pessoas iguais. Um terceiro ponto, evitar transformar a tarefa em um campo de batalha. Meu Deus, já tive relatos de mães que ela chorava de um lado e a criança chorava do outro. E terminavam a lição meia-noite, 1 da manhã. Se você está se identificando com esse podcast, então já entra no grupo para participar do evento que começa segunda-feira, o evento online gratuito para mães e professoras de alunos com transtorno de aprendizagem, tá? Um quarto ponto, evitar humilhar, expor, né? Falar, ah, meu filho, aquele ali não vai bem na escola, não. Ah, já fiz de tudo, o menino chora, só pegou um livro e já começou a chorar. Evita isso. Ironizar, fazer risadinha, tirar sarro, né? E dizer que a criança, ela não quer nada com nada. Mas daí vai ser gari, ele não quer estudar, não. Evita isso. A gente não tem nenhum preconceito se você quiser ser um gari. Mas, se você quiser estudar, se você quiser ter um bom salário, se você quiser ter uma família estável, com uma boa renda, você precisa ter o método certo para estudar. Sim. Ponto quinto, evitar um excesso de cópia como punição. E aqui eu queria abrir um parêntese, Mônica, porque tem uma aluna minha que a gente começou a fazer uma mentoria com ela, e aí ela trouxe para mim esse relato que a professora, porque aconteceu uma coisa lá na sala de aula,
E aí foi uma coisa não muito legal. E não foi legal. E a classe toda foi punida. E eles tiveram que repetir mais de não sei quantas mil vezes uma frase e tinham que trazer no dia seguinte no caderno essa frase. E aí eu te pergunto, o menino que tem dislexia e disgrafia, ele deveria ser colocado no balaio? Não, Eu acho que não. eu também acho que não. E eu acho que esse tipo de punição não leva a lugar nenhum. Não. Sabe o que faz? Do jeito que eu falei, né, há pouco, ele só associa o aprendizagem, escola, tudo que é aprender, ler, o conhecimento a uma coisa ruim. Eu acho que não leva a lugar nenhum, Carol. Sim. Não, e assim, a mãe chorava de um lado, o filho chorava do outro, Sim. eles terminaram tipo 1 da manhã, porque ele não aguentava mais escrever. Ele tem disgrafia, Uhum. problema motor, né? Sim. Motor fino. A mão dele doía. E você acha que ele memorizou a tal da frase que era para falar? Não memorizou. Ele Não. só deu aquele trauma, a repulsão, Sim. aquela coisa de, ai, né, escola, escrever, estudar, né? Só isso, não traz nada de produtivo para a aprendizagem desse aluno. A gente É, pode também falar. Oh, desculpa, vai. posso só dar um depoimento aqui rapidinho? Sim. Tá tendo muito caso de bullying, né, na escola, e aí, olha como eles trabalharam os casos de bullying. Inclusive, foi semana passada que teve um caso também bem chato na sala do meu filho, e aí, ao invés de eles fazerem isso, vamos copiar, então, não fazer bullying com um coleguinha 30 vezes, por exemplo. Sabe o que eles fizeram? Olha que interessante. Eles trouxeram um policial com o cachorro dele, que é um cão farejador, e aí o policial foi fazer uma palestra sobre as consequências do bullying. O que, que acontece quando a criança sofre bullying, tem autoestima baixa e tal. O que, que aconteceu nisso? O meu filho chegou super animado em casa. Meu filho não é disléxico, tá, gente? É só porque eu achei interessante a forma que a escola abordou o assunto. Então, assim, ao invés de fazer a criança de copiar 1000 vezes, que, como a Carol falou, claro que ela não decorou, ela fez aquilo no automático, doendo, com raiva daquilo, ele chegou muito animado, contando tudo que o policial falou para ele. E Maravilhoso. todo mundo aprendeu. Muito, muito mais eficaz para a criança, né? Eles falaram, poxa, a gente aprendeu, olha o que acontece e tal. Eles estavam super animados porque tinha um cachorro. Nossa, gente, muito melhor, né? Ótima Só um ideia. parênteses, Ótima ideia. Até se tiver alguma escola vendo, algum professor, né, para dar ideia para a escola. Maravilhoso, Mônica. né? Eu achei sensacional. Ok. E a gente já está terminando o podcast. A gente pode trazer também um outro ponto da ida da Associação Internacional de Dislexia. Dentro dos vários manuais que tem lá, eles falam sobre esses problemas emocionais, né? E que esses problemas emocionais são ligados à dislexia. E aí surge frustração de escola, frustração social, porque não Uhum. é só na escola, a dislexia não fica ali, mas ela acompanha esse aluno no clube, na igreja, no campeonato de futebol, na natação. É verdade. E a gente conclui que não é uma questão só de ensinar melhor, né? É também uma questão de preservar a saúde mental, emocional das crianças. Exatamente. Aprender e adoecer emocionalmente, ao mesmo tempo, não pode ser considerado normal, habitual. Vamos falar então, Carol, de uma forma bem prática também, o que que ajuda então? Você pode falar para a gente o que que ajuda? Sim, vamos lá. Então, ajuda quando o adulto troca a acusação por investigação. Ajuda quando a família percebe que há um sinal e busca essa avaliação qualificada. Ajuda quando a escola adapta. Ajuda quando a criança percebe o ensino explícito, estruturado e adequado ao seu perfil. E, Carol, sabe o que que ajuda muito essa criança? É quando ela encontra um adulto que fala para ela assim, ó, eu acredito em você, eu sei que não é falta de esforço. Esse é essencial, né, Carol? Nossa, fantástico.
Eu lembro uma vez que uma aluna minha, ela falou assim, finalmente, ela me chama de tia Carol, né? Ela falou, finalmente alguém me entende. Olha que dó, Perfeito. né? Ela tinha, É, agora ela tem 11 anos, mas quando ela falou isso, ela tinha 9 anos. E ela falou, finalmente alguém me entende. Então, a mãe até hoje fala, porque a gente finalmente conseguiu encontrar um porquê de tudo isso, né? uhum, A dislexia, sim, se você não sabe como tratar, como adaptar, é um estilo de vida diferente, né? É um sim. modo de viver, de aprender, de se relacionar. Um exemplo aqui, eu tive uma reunião antes do podcast, aqui na Itália, né? E aí eu gravei a reunião. Eu gravei a reunião toda, porque depois eu vou rever a reunião. Uhum. Quando eu falo com alguém que é uma coisa importante, um diretor, eu gravo no celular, né? Peço permissão para a pessoa, gravo. Se alguém me pede para responder alguma coisa ou escrever uma coisa, eu gravo a pessoa falando e depois eu escrevo. Antes eu não fazia nada disso. Aí eu esquecia, pedia para a pessoa Uhum. repetir 1000 vezes, né? Ia no médico, conversava com o médico, ele falava, depois voltava em casa, meu marido, e aí, o que o médico falou? Eu lembro disso, ele falou isso, mas eu não lembrava de tudo. Então, quando você começa a usar ferramentas e adaptar, como aqui a gente trouxe, não só para a escola, mas para o dia a dia, né? A Ida fala muito sobre isso, a importância de trazer essa instrução explícita, sistemática, organizada, com adaptações para o aluno com dislexia. É verdade, Carol. E para escrita, Carol, existem estratégias específicas para escrita? Sim, a gente traz estudos sobre a escrita em crianças com dislexia e indicam que essas intervenções direcionadas à ortografia, à transcrição, à memória de trabalho e à organização do texto podem melhorar o desempenho desse aluno. Então, a mensagem hoje é que existe um caminho, né? Existe, gente, existe um caminho. Yes, yes, sim. E o primeiro passo é parar de culpar a criança por sofrimento e mandar e trazer o conhecimento, a compreensão, deixar ele ser compreendido e entender que essa dor emocional realmente é relacionado à leitura escrita, à autoestima, porque se ele não consegue ler e escrever, a autoestima dele vai ser baixa. Com certeza, com certeza. E depois dessas palavras maravilhosas, desse tema incrível, Carol, eu queria que você deixasse algumas palavras, uma mensagem para as mães que estão ouvindo, as mães, os profissionais, professores, né, que estão nos ouvindo agora nesse episódio. Ok. Então, eu vou falar e depois você fala também, tá? Tá? Se você se reconheceu nessa nossa fala aqui, se você quer ajudar esse aluno, esse filho, é importante que você entre no grupo do WhatsApp. Se você tem um filho que chora no momento das lições de casa, que trava no momento das provas, ou que ele até vai muito bem nas provas na escola, você não tem tanto problema, mas ele não gosta de ler, ele tem essa sensação de que ele está sempre atrasado, não está compreendendo, ou ele não ouve, você chama e ele não ouve. Se existem essas situações, esses pontos que nós falamos aqui, entre para o nosso grupo do WhatsApp, porque as aulas vão começar segunda-feira, vai ser dia 13, dia 15, dia 17 de abril. Vai ser um evento online e gratuito. A gente vai colocar os links das 3 aulas aqui no Instagram. Participe, porque vamos ter materiais de apoio no dia das aulas. E no grupo, a gente disponibiliza vários materiais. O grupo já está ativo, já fazem 15 dias. E a gente está mandando todos os materiais para que vocês já comecem a implementar e ajudar esse filho, esse aluno, já agora. Então, não perca tempo, pare de bater a cabeça, pare de ficar xingando, irritando, ficando nervosa, gastando a sua saúde, né? Sendo que o seu filho não tem culpa, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de adaptações, ele precisa do seu apoio emocional. Professor também, esse aluno precisa do seu apoio, das suas palavras de incentivo.
para que a trajetória educacional dele mude completamente? Eu queria deixar um recado, eu sendo uma adulta disléxica que passei por uma infância com dislexia e sem diagnóstico por conta de falta de informação da época, né? Eu queria falar para vocês que as crianças, elas querem aprender, elas querem o conhecimento, mas elas têm essa dificuldade, elas precisam do adulto, elas precisam dos pais, dos professores. O que a gente mais quer é o apoio, sabe? Eu queria muito o apoio dos meus pais por falta de informação, tá, gente? Meus pais eram maravilhosos. Mas por falta de informação, eles não tinham, eles não sabiam o que fazer. Mas a gente quer, quando eu falei assim, que a gente não trava porque a gente quer, é a mais pura verdade. A gente trava porque a gente está numa exaustão enorme, mas a criança quer, mas ela está em sofrimento. Então, quanto mais rápido vocês entenderem a dislexia, entenderem que existem as ferramentas, que existem as técnicas, que existe como passar essa dificuldade, mais rápido essa criança vai sair desse sofrimento. E ela vai ser um adulto de sucesso. Então, esse começo tem que ser agora, tem que ser no hoje, para que essa criança seja um adulto de sucesso. E ela pode ser o que ela quiser. Ela vai conseguir, se ela quiser ser astronauta, ela vai ser bailarina, não importa. Ela tem capacidade, inteligência, tudo para ser o que ela quiser. Mas ela precisa desse apoio agora. Então, não perca esses 3 dias que vão ser muito importantes para as crianças, né? E os professores também. Os professores são aquelas pessoas que estão ali a maior parte do tempo da criança. São aquelas pessoas que eles admiram. Eu admirava os professores, eu queria o apoio deles. Então, os professores também precisam dessa informação de profissionais. Não percam, não percam os 3 dias. Vão lá, corre na bio, faça a sua inscrição, porque vocês não vão se arrepender. E uma frase, Carol, que as crianças querem ouvir. Eu sei que está difícil, mas nós vamos entender juntos, porque isso traz muito acolhimento para a criança que está ali com a dificuldade, né? Perfeito, maravilhoso. Obrigada, Mônica, obrigada pela companhia, obrigada a todos que nos seguiram, que viram essa live até agora. Ó, um beijo para vocês, estamos juntos aqui. Se tiverem perguntas, só deixar no nosso direct. E a gente se vê na sexta-feira que vem, no próximo podcast, toda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. O nosso podcast é lá no YouTube. Hoje, excepcionalmente, nós fizemos aqui no Instagram com relação ao aquecimento para o nosso evento, que começa segunda-feira, dia 13, agora em abril. Forte beijo. Beijo, Carol. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente ao vivo e todos que vão ouvir depois. E não se esqueçam que tem muito conteúdo lá no Spotify. Podcast Dislexia com Café lá no Spotify. Gente, tem mais de 100 episódios, muito conteúdo legal para vocês. Corram lá e inscrevam também o canal do podcast. Um beijo até sexta-feira que vem, 9 horas da manhã. Tchau, tchau. Tchau.